Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Beijo pro sexto B, pro sexto C, um grande abraço pro A também, que é da professora Alda. Hoje serei eu que farei esse vídeo pro sexto ano, tá? De repente, uma próxima oportunidade, eu troco a professora Alda, tá bom? Só que eu tô em contato com ela, a gente conversou sobre a aula de hoje, tá bom, sexto A? E dizer, gente, que eu espero que passe logo essa situação, né? Eu também tô morrendo de saudade do colégio, espero que vocês também, né? É, o importante é que todos estejam bem, com saúde. Em breve estaremos de volta, isso tudo vai ter passado e vai ser um grande aprendizado pra gente, tá bom? Eu tô aqui pra gente conversar sobre a matéria da semana, né? Na semana passada, nessas 2 semanas, né? Nós já enviamos, né, uma atividade para o site, né, atividade 1 e atividade 2. As duas atividades eram uma revisão da unidade 1 que nós tivemos, né? E hoje nós vamos estudar, né, os dois primeiros capítulos da unidade 2. A unidade 2 é essa daqui, ó. Representar o espaço geográfico, certo? Vamos estudar o capítulo 1, que é aqui, ó. Por que representar o espaço geográfico? E hoje conversaremos também sobre o capítulo 2, Cartografia Moderna, tá bom? Eu peço que vocês acompanhem esse vídeo junto com o livro. Peguem seus livros, por favor. Já deixei ele em cima da mesa. Peço para vocês também, vocês vão reparar, a nossa conversa de hoje sobre os dois primeiros capítulos da unidade 2. A unidade 2 começa na página 42 e vai até a página 49. Então, quero que vocês acompanhem. Da 42 a 49, além do texto, das imagens, vocês vão perceber que existem também algumas questões, algumas perguntinhas. Logo no início da unidade tem, geralmente, né, vocês estão acostumados, geralmente tem perguntas introdutórias sobre o assunto. Então eu peço que para que vocês respondam essas perguntas, por exemplo, tem 3 aqui na página 43 e 4 perguntas na página 49. Então eu peço que vocês respondam essas perguntas no caderno. E aí eu vou corrigir assim que nós voltarmos à normalidade, tá bom? Coloca o número da página, por exemplo, página 43, aí bota lá, número 1, bota só a resposta, tá? Não precisa copiar a pergunta, tá bom? E aí, se você tiver dúvida, pergunta aos seus pais, tá? Qualquer responsável, irmão mais velho, né? Vamos aproveitar esse momento para estudar juntos. Pode consultar a internet também. Tá com dúvida? Vai lá, vamos consultar a internet, já que a gente está em casa, né? Tem bastante tempo para pesquisar, tá bom? Então vamos lá. A unidade 2 começa falando da representação do espaço geográfico, né? E logo no início ele mostra uma imagem aqui de um mapa, né? De uma região, de alguns bairros da cidade de Londres, né? Capital da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E mostram pessoas, né? 3 pessoas observando esse mapa. Parece que é um mapa de metrô, de trem, se eu não me engano, né? Tá aqui. Me parece isso, né? Me parece uma estação de metrô que as pessoas estão pesquisando, ou um mapa turístico, enfim. E as pessoas estão lá se orientando. A gente já conversou, inclusive, sobre isso, orientação no espaço geográfico, né? Foi um assunto da unidade 1, localização, orientação. E aí, o mapa é um instrumento fundamental para a orientação, né? Depois do desenvolvimento dos mapas, né? A orientação, o deslocamento das pessoas, né? Não só isso, né? E a representação também, o nosso entendimento sobre alguns fenômenos melhorou muito, né? A migração, a distribuição da população no espaço, né? Então, diversos fenômenos podem ser representados podem ser representados em mapas, né? Climas, vegetações. Então, é muito importante espacializar um fenômeno, né, seja ele natural, seja ele social. É importante espacializar para a gente entender até onde vai, onde começa, onde termina, por que está naquela localização, tá bom? Então os mapas são fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aqui mostra um exemplo do cotidiano aqui, né, de turistas que chegam em Londres. Provavelmente você já deve ter passado por isso, em algum shopping, em alguma cidade, algum passeio, né? E até mesmo algum parque temático, tem muito mapa também, mapa
ilustrativo, né? E aí ele começa com 3 perguntinhas, tá bom? Qual o objetivo das pessoas, né? Que aparece na fotografia, né? Consultando qual o objetivo delas na consulta do mapa. Se você reconhece a língua que está sendo que é empregada nesse mapa, né? Fácil de descobrir, né? E que elementos da paisagem de Londres vocês percebem, vocês conseguem identificar. E aí é legal, eu sempre peço para vocês em sala de aula, olhar com calma, com atenção aos detalhes das imagens. As imagens têm muitas informações, ajudam muito, até por curiosidade, né? Então ela tem muitas informações desse mapa, é interessante se olhar com calma, de repente planejar uma viagem depois que esse momento passar, não agora, né? A Europa está se tornando um continente com um grande número de infectados, já ultrapassou a Espanha e a Itália já ultrapassaram a China, então é preocupante, né, viajar para lá nesse momento. Então, mas por que não, né? Londres, próximas férias, né? Então dá uma olhadinha aí, mostra os bairros, as ruas, enfim, eu acabando dando a resposta para vocês, tá bom? Passando a página para 44, começa o capítulo 1, por que representar o espaço geográfico? E aí eu já falei um pouco disso, né? Representar o espaço geográfico, eu falei que faz parte, inclusive, né? Da natureza humana. Né? O ser humano representa o espaço geográfico há milhares de anos, né? Desde a idade do tempo das cavernas, né? Em que haviam pinturas rupestres nas paredes das cavernas, o homem já representava. Né, tinha lá representado lá os animais, o local da caça, né, um rio importante, um relevo que marcava o território. Então, desde os homens primitivos, né, os mapas já faziam parte do dia a dia, né, do ser humano. E aí ele só foi evoluindo. Né? Logo de cara aqui, o capítulo 1, né, porque representar o espaço geográfico, ele já traz para nós aqui um planisfério, uma divisão política do planisfério. Ou seja, a representação do nosso planeta. Mas importante, representação. Tá? Isso aqui não corresponde exatamente à realidade, é apenas uma representação, uma forma, né, de representarmos a realidade. Tá? É um ponto de vista, é apenas uma visão, é apenas uma interpretação, tem um objetivo. Tá? Não existe mapa perfeito. Não existe mapa que represente com perfeição toda a complexidade e o tamanho do nosso planeta. Certo? Então os mapas sempre contêm pequenas distorções. Né? Como é que a gente vai transformar todo o nosso planeta, né, e representar no meio plano? Né? Plano e uma escala bem alterada, né? Reduzida. Então é importante a gente perceber que os mapas, eles têm um objetivo, eles têm um ponto de vista, alguém cria eles, né? E aqui, logo de cara, eu queria dizer que esse mapa, a maioria dos alunos, né, acaba achando que esse é um mapa mais correto. Ah, esse é o mapa que eu conheço, esse é o certo. E na verdade não, gente. A gente parar para pensar, a gente tem diversas formas de representar, né, digamos assim, de enquadrar num mapa, né, plano, né, o nosso planeta. A gente pode, por exemplo, aqui, a gente vê o meridiano de Greenwich cortando. A gente estava falando de Londres, não é à toa. Greenwich, que é o principal meridiano que divide, a gente viu isso em coordenadas geográficas, o meridiano de Greenwich, né, é o meridiano que corta o nosso planeta, né, uma linha, né, imaginária, vertical, corta o nosso planeta em 2 lados, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, né, leste, o hemisfério oriental, e oeste, o ocidental. E Greenwich passa em Londres, né, então, pô, será que é coincidência? Greenwich está passando em Londres? Será que não foi um inglês que fez esse mapa? Então é bom a gente se questionar, porque se você pesquisar, por exemplo, botar no Google aí, Mapa Mundi Pacífico, ele vai mostrar o Oceano Pacífico no meio do mapa, não Greenwich. Então entenda que o nosso planeta esférico pode ser, não existe, não tem começo nem fim. Então quando você representa no planisfério, você pode colocar no meio, digamos assim, representar centralizado qualquer localidade. Pode ser América, né? Pode ser Oceania, tá bom? É estranho, mas não é errado, tá bom? O capítulo evolui falando exatamente da história dos mapas, os primeiros mapas, fala
uma pintura que foi encontrada em uma caverna na Turquia, né, uma representação muito antiga, ou seja, para mostrar que realmente o ser humano sempre esteve ligado à confecção de mapas. Mostra alguns detalhes da pintura. Eu quero que você perceba nessa imagem da página 45, nessa época os mapas tinham uma conotação mais artística do que científica, né? São mapas que representam o espaço geográfico até de forma ideológica, né? Então eles colocam às vezes até alguns mapas, se vocês pesquisarem, a presença de anjos, a presença de demônios, a presença de questionamentos da época, né? A religião está muito presente em alguns mapas, né? E é importante perceber que nem sempre os mapas foram feitos de forma científica, mas foram de fundamental importância. Por exemplo, nas navegações, nas caravelas, existiam artistas, pintores, que eram responsáveis por ir traçando o litoral, né, e desenhando da forma que eles conseguiam observar, né, daquela forma horizontal, aquela visão limitada. Né? E aí, falando de forma, de visão, o capítulo 2 avança falando sobre isso. Né? Mas já já a gente chega lá. Antes eu queria destacar, tem um quadrinho na página 45 que destaca a importância da cartografia, o que é cartografia. Né? Apesar do nome cartografia, né, as cartas, né, geográficas, elas são como se fossem primas, quase irmãs dos mapas. O que vai mudar entre uma carta e um mapa, geralmente é o espaço geográfico representado, os mapas é maior, e geralmente o nível de detalhes. As cartas geralmente são espaços medianos ou menores, mas com alto nível de detalhe, tá? Mas são representações como os mapas. Então a cartografia é uma ciência que estuda e elabora os mapas, tá? Não só os mapas impressos. E aí o capítulo 2 vai abordar isso, a cartografia moderna. A cartografia moderna ela evoluiu de tal forma que hoje a gente tem um mapa na palma da mão, no seu celular aí, ó. Google Maps, Waze, são mapas digitais de fácil manuseio. A gente consulta quem geralmente está dirigindo, quem vai viajar, quem vai passear. É muito comum quem vai pegar um Uber, é muito comum consultar, né, o caminho que o carro está fazendo até onde você está. Então os mapas digitais estão muito presentes no nosso dia a dia, nos jogos. Pessoal aí que gosta dos jogos aí, ó, sempre tem um jogo de futebol, tem lá o campo de futebol com a distribuição dos jogadores, né? Não sei, Fortnite tem, né? Não sei, agora a rivalidade aí Fortnite, Free Fire, né? O pessoal deve estar com os dedos aí cheios de calos de tanto jogar, né? Mas GTA, muitos jogos, a maioria dos jogos hoje em dia, né? Jogos, né, de aventura e de ação, e os mapas digitais são fundamentais para a gente cumprir o objetivo do jogo. E aí vem falando exatamente disso. De cara ele fala importando o que é a cartografia moderna, como evoluiu. Depois, na página 46, ele já fala da importância das imagens de satélites. Os satélites artificiais são equipamentos fundamentais para a confecção de mapas hoje em dia. São equipamentos caríssimos, os satélites são fruto de muito estudo, muita pesquisa. O Brasil tem alguns satélites em órbita, alguns satélites meteorológicos de acompanhamento de queimada. Então, nós temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto seríssimo no nosso Instituto Federal, né? Um órgão federal seríssimo, com os pesquisadores de excelente nível. E nós também temos nossos satélites, né? Satélites, inclusive, de comunicação. Os satélites não apenas captam imagens, né? Eles também servem para comunicação de TV, de rádio, né? Telefonia, né? Então, os satélites são, hoje, a humanidade depende muito desses equipamentos. Então, na página 47, ele mostra um exemplo de um satélite, né? E lembra da importância dos satélites também para orientação, para localização, né? O chamado GPS, que a gente estudou também na unidade passada, Global Positioning System, né? O sistema de posicionamento global, é um sistema que foi desenvolvido através de uma rede de satélites artificiais, né? Que acabam dando o posicionamento exato, né? Através de um aparelho eletrônico, né? Na superfície terrestre, tá? Então os satélites, além disso tudo, eles são fundamentais também para até mesmo estudo, né, de astros, né, de outros
de outras galáxias, estrelas, enfim, a NASA utiliza muito esses estudos de outros planetas. Tá? Mas voltando para a cartografia, os satélites hoje são instrumentos mais utilizados para desenvolvimento de mapas, porque ele não tem, por exemplo, a influência da atmosfera, dos fenômenos atmosféricos. Ele está no espaço, né? Sem nenhum tipo de interferência, sem vento, sem trepidação. Então ele consegue ter uma imagem, digamos assim, mais nítida, mais exata, de maior qualidade, entendeu? Diferente das fotografias aéreas. Existem equipamentos modernos hoje que tentam diminuir essa trepidação, né? Aqui, por exemplo, imagem de satélite, ele dá o exemplo aqui dos aviões, dos balões, dos drones. Tem gente hoje que ganha vida com drone, fazendo imagens aéreas de pousada, fazendo imagens aéreas de terrenos, de shoppings, de empreendimentos, de corrida, de atividades esportivas, de lazer. Então, um drone hoje, não só a brincadeira de fazer, né, voar aquele equipamento, mas a captação de imagens através de drone vem crescendo absurdamente. Os drones são utilizados há muito tempo, militarmente. Geralmente as novas tecnologias, até como a internet, surgem no meio militar e depois ganham a sociedade, né? Ganham, digamos assim, versões comerciais. Né? Sabe que os militares são para investigar, tirar foto, né, de uma construção num país rival e até mesmo utilizados como armas letais, né, carregam mísseis, né. Tivemos o caso do ataque aí de um general iraniano lá no aeroporto de Iraque utilizando drones, foi um ataque por drone. Mas nosso assunto é paz e bem, né, voltado para a cartografia, para a geografia, tá bom? Então existem diversos equipamentos hoje para a confecção de mapas. Passando para a página 48, nós temos aí como os mapas são feitos atualmente. Então ele vai mostrar de etapa por etapa planejamento, as fotografias aéreas, imagens de satélite, para às vezes eles comparam, né, imagens de satélite com fotografia aérea, às vezes eles sobrepõem uma com a outra, e o objetivo. Então é importante você perceber o papel, né, de cada equipamento, do satélite, dos computadores, da internet, né, porque não da computação gráfica, a evolução da tecnologia é impressionante hoje. O Google, estou fazendo propaganda, mas não tem jeito, o Google Street View, né, aquele que coloca você em 3D no ambiente, é fantástico. Você consegue, antes de visitar um local, ter noção do que você vai encontrar, né? Onde você precisa chegar, como é que é a paisagem do local. Você até se sente mais tranquilo quando você passa. E eu estou reconhecendo, eu já vi isso daqui, tá bom? E é isso, gente. Vocês deem uma olhada com atenção, para o vídeo, dá uma lida, dá uma olhada, perceba que o capítulo está trazendo de informações para vocês. Né? E na página 49, como eu já tinha falado lá no início do vídeo, tem mais 4 perguntinhas, coloca o número da página, só responde as 4 perguntinhas. Se não souber, como falei, pergunta ao seu responsável, a algum adulto para te ajudar, ou pesquisa na internet. Temos o livro, né, para pesquisar, tá bom? A gente volta com mais vídeos, né? Por enquanto vai ser assim, eu vou tentar melhorar, não sei se foi legal para vocês, para mim é uma experiência nova também, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Um beijo, família Santo Antônio agradece aí, força, quarentena e logo logo vai passar. Um abraço, gente, tchau, tchau.